Hoje eu dediquei um certo tempo da minha vida para falar um pouco a respeito da vida do rei Balduíno IV, rei de Jerusalém, do ano 1174 até o ano 1185. Balduíno, quando jovem, aos 9 anos de idade, quando treinava com seus amigos, uma pessoa notou que Balduíno não sentia dor em um de seus braços. Foi então que Balduíno foi examinado por um certo médico da época, cujo nome não me recordo nesse momento. A partir daí, Balduíno foi diagnosticado com lepra e sentia dormência em alguns de seus membros. E não sentia dor nesses membros. Balduíno, já diagnosticado com lepra, diferente dos outros leprosos da época, que quando era diagnosticado com tal doença, eram excluídos da sociedade e tidos como imundos, sujos, que não mereciam mais fazer parte do convívio social. Com Balduíno foi diferente. Com Balduíno foi diferente porque ele descendia da nobreza. Ele era filho do rei Amaurico I. E Balduíno, sendo descendente da nobreza, viveu normalmente como qualquer outro jovem da época da Idade Média. Não foi excluído da sociedade e nem do convívio social. Com o passar dos anos, Balduíno teve que usar uma máscara para esconder as feridas do seu rosto deformado pela doença que comia sua carne ao longo dos anos. Balduíno foi coroado rei em 1174, quando seu pai, Amaurico I, veio a falecer. Então, aos 3 anos de idade, Balduíno, sendo rei, começou a demonstrar grande interesse e responsabilidade, apesar das suas dificuldades que a lepra viria a trazer futuramente. Aos 16 anos de idade, Balduíno adquiriu uma grande vitória que ficou eternamente marcada em sua história. Ele conseguiu vencer o sultão Saladino, Saladino que dispunha de 26.000 soldados. Naquela época, Balduíno possuía apenas 4.000 soldados, enquanto Saladino possuía 26.000 soldados. Logo se vê que a diferença de números entre os soldados é catastrófica e a vitória de Saladino é praticamente certa. Só que nesse período, o rei Balduíno detinha de uma grande fé no cristianismo. Então ele implorou diante da verdadeira cruz em que Cristo foi crucificado, pedindo por vitória sobre Saladino. E a vitória lhe foi concedida, uma vitória milagrosa. Em Saladino, quando perdeu essa batalha, conseguiu fugir montado em um camelo. A partir desse dia, Saladino nutriu um enorme respeito por Balduíno. Uma certa vez em que Balduíno e Saladino se encontraram para dialogar a respeito da guerra e a respeito de tratados de paz, Saladino notou que Balduíno estava sofrendo muito com a doença e lhe ofereceu água fresca. Essa ação ficou marcada na história como um ato de nobreza e enorme compaixão diante de um inimigo mortal como Balduíno. Compaixão é uma característica nossa humana que nos faz adquirir enorme evolução perante aos demais. Compaixão, essa compaixão que Saladino teve sobre Balduíno ficou marcada na história. Inimigos mortais que por um só momento conseguiram se tratar como humanos.
como irmãos. Quando o rei Balduíno morreu em 1185, Saladino conseguiu conquistar Jerusalém. E quando os seus soldados demonstraram interesse em matar o povo cristão que residia em Jerusalém, Saladino disse uma frase que ficou marcada na história até os dias de hoje. Ele disse que o sangue não dorme. Essa frase deu a entender que a vingança nunca dorme, o espírito de vingança nunca dorme. Então Saladino decidiu não matar os cristãos que viviam em Jerusalém e os permitiu partirem. Esse ato de nobreza de Saladino ficou marcada até os dias de hoje. Saladino e Balduíno foram dois reis sábios. O reinado de Balduíno em Jerusalém ficou conhecido como um dos maiores reinados da história de Jerusalém. Balduíno, apesar de suas dificuldades, nunca abriu mão de suas responsabilidades, apesar da lepra, comendo toda a sua carne, desfigurando todo o seu rosto. Balduíno nunca abriu mão de suas responsabilidades e sempre lutou à frente do exército, encorajando os seus soldados e demonstrando enorme virtude que o faz ser lembrado até os dias de hoje. Balduíno IV dizia que a sua alma pertence somente a você. Não importa se você é dominado por alguém poderoso, não importa se você é dominado por um rei tirano. As suas escolhas dependem somente de você. A sua alma pertence somente a você. E quando você se apresentar diante de Deus, não poderá dizer que a culpa foi dele ou dela pela sua alma ter sido condenada, porque, segundo Balduíno, as suas escolhas dependem somente de você. Estava sonhando. Voltei àquele verão, quando derrotei Saladino. Lembra disso? Eu só tinha 16 anos. Você era um rapaz muito bonito. Sim. Você sempre foi muito bonito. Em todos os aspectos. Minha bela irmã. Tão bela. Lamento se lhe causei alguma dor. Lembre-se de mim como eu era. Lembrarei.